Seja bem-vindo de volta ao Master Dica. A Netflix vive colocando filmes novos no catálogo quase sem aviso. E o mais curioso é que vários deles entram na plataforma sem fazer muito barulho, mesmo tendo tudo para chamar atenção. Enquanto muita gente continua presa aos mesmos títulos de sempre, vários lançamentos e novidades acabam passando batido, mesmo quando entregam ação, suspense, drama, ficção científica e histórias que valem de verdade o seu tempo. E é justamente isso que a gente vai ver hoje. Eu separei uma lista com filmes que a Netflix acabou de lançar, ou colocou no radar agora, e que muita gente simplesmente não percebeu. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e bora pra lista, porque tem muita coisa interessante aqui. Corra que a polícia vem aí traz Frank Drebin Jr., tentando honrar o sobrenome mais caótico da polícia, enquanto assume uma investigação que, como era de se esperar, vira um desastre completo. O caso começa com uma morte tratada como suicídio, mas logo puxa Frank para uma conspiração maior envolvendo Beth Davenport, que quer respostas sobre o que realmente aconteceu, Richard Kane, que parece esconder muito mais do que demonstra, e Ed Hawkins Jr., que tenta manter a operação minimamente sob controle, enquanto Frank espalha confusão por onde passa. É uma comédia que aposta no absurdo total, com um protagonista que resolve tudo do jeito mais errado possível. E justamente por isso, transforma qualquer pista, perseguição ou interrogatório em puro caos. Quem é você? Frank Drebin Jr., esquadrão de polícia. Missão: impossível. O acerto final coloca Ethan Hunt outra vez no centro de uma corrida desesperada contra uma ameaça capaz de desestabilizar o mundo inteiro. Só que desta vez, a pressão parece ainda maior porque Ethan precisa agir enquanto lida com os movimentos de Gabriel, o peso de decisões que vem se arrastando há anos e a necessidade de proteger Grace, que continua no meio de uma guerra que ficou muito maior do que ela imaginava. Ao lado de Luther e Benji, Ethan entra em uma operação em que qualquer erro pode custar não apenas a missão, mas o equilíbrio global inteiro. O filme cresce justamente nessa mistura de espionagem, perseguição e sacrifício, sempre com a sensação de que Ethan está correndo contra algo que já começou antes mesmo de ele chegar. Preciso que você confie em mim. Uma última vez. Novocaine acompanha Nathan Kane, um homem que vive cercado de cuidados porque não sente dor física, algo que transforma qualquer pequeno acidente em um risco real. A vida controlada de Nathan muda quando Sherry entra no seu caminho, e pouco depois, ele se vê jogado em uma situação extrema que o obriga a sair da rotina e usar a própria condição como arma. No meio do caos, Nathan precisa enfrentar Simon, escapar de uma perseguição que foge completamente ao que ele conhece e seguir em frente, mesmo quando o corpo já ultrapassou todos os limites normais. O que torna o filme interessante é justamente esse contraste. Nathan não parece um herói de ação tradicional, mas vai sendo empurrado para uma história em que a incapacidade de sentir dor vira a única vantagem possível. Ah, não! 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 Para! Ai, cara, para! Cara, isso doeu! Doeu pra caramba! A grande inundação acompanha Anna em um cenário de colapso absoluto, quando a água toma conta da cidade e transforma um prédio em armadilha. Encurralada com o filho Jain, ela precisa lidar com a subida constante da inundação, enquanto tenta sobreviver num ambiente em que cada andar parece esconder uma nova ameaça. No meio dessa luta, aparece Hee-jo, cuja presença muda a dinâmica da sobrevivência e torna a travessia ainda mais tensa, porque o desastre não vem sozinho. Ele arrasta medo, desconfiança e a sensação de que ninguém sairá dali intacto. O filme trabalha bem essa ideia de confinamento sob pressão, usando Anna, Hee-jo e Jain para transformar a catástrofe em algo físico e emocional ao mesmo tempo. Até agora eu não consegui encontrar ele. Eu queria muito ver. O Mundo Vai Tremer acompanha Solomon Wiener e Michael Podslebnik, dois prisioneiros judeus que entendem que sobreviver já não basta. Alguém precisa fugir e contar ao mundo o que está acontecendo antes que seja tarde demais. O filme constrói sua tensão em cima dessa missão quase impossível, porque Solomon e Michael não estão apenas tentando escapar de um campo de concentração.
Eles estão correndo contra o tempo, contra a descrença e contra uma máquina de extermínio que quer apagar qualquer testemunho. No caminho, nomes como Wolf ajudam a ampliar essa sensação de urgência, transformando a fuga em algo muito maior do que a simples busca por liberdade. É um drama duro, seco e pesado, em que cada passo parece carregado pela consciência de que o fracasso pode custar muito mais do que a vida de quem foge. The world will tremble. Sinta a Minha Voz acompanha Eleta Musso, uma adolescente que cresceu sendo a ponte entre a própria casa e o mundo, já que Juliana, Alessandro, Caterina e Francesco dependem dela em situações que vão do cotidiano mais simples às decisões mais importantes. Ao mesmo tempo, Eleta descobre que a própria voz pode levá-la para muito além daquele espaço familiar, e é justamente aí que o filme ganha força. Ela precisa decidir até que ponto pode seguir um sonho sem sentir que está abandonando quem sempre precisou dela. Em vez de apostar em grandes viradas artificiais, a história trabalha o peso das obrigações invisíveis, os vínculos familiares e a culpa de quem começa a perceber que amadurecer também significa escolher por si mesma. Eleta não está apenas tentando cantar, ela está tentando descobrir quem é quando deixa de existir só para os outros. Em que tudo muda, nós ainda estamos aqui. Os Mercenários 4 reúne Barney Ross, Lee Christmas, Gina, Easy Day e o restante da equipe em uma missão que rapidamente sai do controle. Quando a operação inicial falha, Christmas acaba assumindo a linha de frente em uma corrida violenta contra Harmat, um inimigo que pode empurrar o mundo para um conflito ainda maior. O filme entende bem o tipo de diversão que essa franquia vende. Barney entra com liderança, Christmas com brutalidade, Gina com presença direta na ação, e o grupo inteiro funciona como uma máquina de combate que resolve quase tudo entre tiros, explosões e pancadaria. Não é um filme interessado em sutileza. Ele quer velocidade, confronto e aquele clima de missão suicida em que cada personagem entra em cena já com cara de problema. Esse é o maior que você tem? Oh, é bem maior do que você imagina. O projeto Almanac acompanha David Raskin, um adolescente brilhante que encontra pistas deixadas pelo pai e, a partir disso, começa a montar uma máquina do tempo dentro de casa. Ao lado de Jesse, Quinn, Christina, Adam e Sarah, David transforma a descoberta em um experimento cada vez mais ambicioso, primeiro com a empolgação de quem acredita ter encontrado a chance perfeita de corrigir erros, viver melhor e controlar o acaso. Só que a história cresce justamente quando David começa a ultrapassar limites, especialmente na forma como tenta usar a invenção para interferir na própria vida e nos próprios sentimentos. O que parecia uma fantasia genial vira descontrole, e o grupo percebe que brincar com o tempo tem um custo que nenhum deles entendeu no começo. É uma ficção científica jovem, mas com uma ideia muito boa de escalada. Começa como descoberta e vira desastre pessoal. Vou voltar pro início. Isso pode matar você! É o único jeito de parar tudo isso. Não atire! O agente secreto acompanha Marcelo, um homem em fuga que tenta sobreviver à repressão, assumindo outra identidade e se misturando à rotina do Recife durante a ditadura militar. Só que desaparecer não é tão simples quanto parece, porque o passado continua pressionando, o regime se infiltra em tudo, e figuras como Bob e Elsa passam a orbitar essa nova vida de maneiras que ampliam a tensão a cada passo. A presença de Fátima também ajuda a aprofundar o peso emocional da trama, que nunca trata a perseguição apenas como suspense, mas como uma experiência sufocante de vigilância, trauma e sobrevivência. O resultado é um thriller político em que Marcelo não corre apenas por medo de ser encontrado. Ele corre porque entende que, naquele sistema, qualquer deslize pode ser fatal. Aqui a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro. E pra te proteger do Brasil. Vidas Passadas acompanha Nora e Hae Sung, dois amigos de infância que criam uma conexão profunda ainda muito jovens, mas acabam separados quando a família dela deixa a Coreia do Sul. Anos depois, os dois voltam a se cruzar, primeiro à distância e depois de forma muito mais concreta, quando Hae Sung chega a Nova York e encontra Nora em uma vida já compartilhada com Arthur. É a partir desse triângulo emocional silencioso que o filme constrói sua força. Nora precisa encarar quem se tornou. Hae Sung confronta tudo o que ficou suspenso no passado. E Arthur percebe que está diante de uma história que começou muito antes da sua entrada em cena. O drama funciona porque nunca exagera. Ele prefere trabalhar com o peso dos encontros tardios, com os IC que atravessam uma vida inteira, e com a sensação de que algumas relações nunca desaparecem por completo.
mesmo quando o tempo empurra todo mundo para direções diferentes. Agora eu quero saber, qual desses filmes você já viu e qual deles te chamou mais atenção para assistir primeiro? Me conta aqui nos comentários. E claro, se inscreve no canal, ativa o sino e continua com a gente aqui no Master Dica, porque sempre tem mais listas, estreias e filmes escondidos no streaming entrando no radar.